nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. A graça e a paz do Senhor esteja entrando no seu lar nesse dia de hoje. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 5, nos diz o seguinte: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Nós estamos estudando hoje a lição 7 da revista Desafios da Atualidade, uma revista das edições Didaquê. E é nosso desejo que você seja profundamente abençoado com o tema da nossa lição hoje. Hoje nós vamos falar sobre o cristão e o divórcio. Então você que conhece alguém que esteja enfrentando um problema assim ou que já enfrentou o problema assim e não sabe como lidar agora com algumas das consequências, eu peço que você pegue o seu telefone, ligue para esse irmão, para esse amigo e peça para que ele sintonize agora nesse canal, ou então, se você estiver assistindo pela internet, pegue o link desse vídeo, envie esse link para que a pessoa possa assistir na sua casa, e eu tenho certeza que a palavra de Deus nos abençoará e nos dará um bom direcionamento. Então, nós estamos estudando hoje sobre o cristão e o divórcio. O texto base que nós vamos usar é do Evangelho de Mateus. Nós lemos aqui o versículo 5, mas nós vamos desde o versículo 3 até o versículo 12, passando por outros textos das Escrituras, para que nós possamos perceber o que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse tema muito importante. O nosso desejo é que o programa de hoje abençoe o seu coração, ajude a você elucidar algumas dúvidas e possa fazer com que você ouça a voz de Deus e escolha o caminho certo. Não vá embora não, fique conosco, já nós voltamos para ampliarmos esse assunto aqui no programa O Caminho da Vida. Olha, eu recebi essa entrada aqui para Olha, um dia... infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta aqui com o programa O Caminho da Vida, lembrando que o tema do nosso estudo hoje é a revista Didaquê, Desafios da Atualidade. Nós vamos falar no programa de hoje acerca do cristão e o divórcio. Nós já falamos para você sobre o texto de Mateus, capítulo 19, vou ler novamente o versículo 5, que nos diz: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Antes de nós aprofundarmos um pouco o assunto, nós vamos falar um pouco sobre a visão bíblica acerca disso. Todo casamento tem suas crises, tem os seus problemas, as suas dificuldades, mas a Bíblia usa a figura do casamento, inclusive para ilustrar a relação entre Deus e a igreja. Pastor Luiz Henrique, em que consiste o mistério do casamento, segundo as Escrituras? O texto de Gênesis nos coloca a questão do casamento como sendo, na verdade, quando Jesus faz essa citação em Mateus 19, ele está se referindo ao texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Inclusive, esse texto é repetido depois lá na carta aos Efésios, capítulo 5, ali, Isso. os versos 31 a 33. Isso. Do 22 ao 33 é Sim. um texto em que o apóstolo Paulo fala para casais, fala para Exato. homens e mulheres, homens Sim. acerca das esposas e mulheres acerca dos maridos. E esse texto específico de Efésios capítulo 5 é o texto em que essa questão do mistério do casamento, ela começa a ser revelada pelo apóstolo Paulo. Sim. Ele, inclusive, no versículo 32, ele diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Porque durante todo o texto, do 22 ao 33, ele fala acerca de casamento, comparando com o relacionamento de Cristo com a igreja. O marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. A esposa deve ser submissa ao marido como a igreja está sujeita a Cristo. Então, eu olho para esse texto e vejo que a questão do mistério diz respeito a entendermos o casamento como sendo uma primeira manifestação aqui que nós podemos experimentar da realidade do casamento que há entre Cristo e a igreja. E eu vejo isso não só no casamento, eu vejo isso como família. Eu vejo que Deus nos coloca famílias, com pai, mãe, irmãos
na fé, irmãos no sangue, tudo para que nós comecemos a experimentar algumas realidades espirituais. Então poderíamos dizer, no caso, que o casamento, a família, seria a nossa primeira igreja, mais ou menos por aí o que a Bíblia trata, essa questão do mistério? Seria um treinamento, digamos assim. Sim. Eu vou colocar como treinamento, mas talvez essa não seja a palavra ideal. Seja uma metáfora. Sim. Um treinamento, não sei. Uma metáfora do que acontece espiritualmente na nossa relação com Deus. Nos relacionamos com Deus como filhos ao seu Pai. E por isso nós temos um Pai na Terra para começarmos a ensaiar isso, aprendermos um pouco sobre isso. E nos relacionamos marido com mulher para entendermos um pouco a dinâmica do relacionamento de Cristo para com a igreja. Sim. Pastor Eliseu, e o que ensina o profeta Malaquias sobre o compromisso conjugal? O capítulo citado, usado pela revista, é Malaquias capítulo 3. Nós podemos pegar ali do versículo 13 até o versículo 16 e mostra a intenção de Deus em abençoar o relacionamento conjugal, a tal ponto que Deus se desagrada quando há deslealdade no relacionamento conjugal. No versículo 13, o profeta diz que Deus não olha para a oferta do povo e nem aceita com prazer o culto, aquilo que o povo quer demonstrar como adoração, justamente porque a deslealdade, né? a traição, aquele tipo de relacionamento que Deus abençoou. O ajuntamento que ele chama aqui do homem com a mulher da sua mocidade, né? Que é uma expressão bem usada na palavra para se referir ao casamento. Só uma pequena correção, é Malaquias capítulo 2, né? Capítulo 2 vai falar isso a partir do versículos 15. Isso, 15 e Isso, 16. eu recuei ali até o versículo 13, Sim. que dá a visão geral, né? Exato. Versículo 13 diz: ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Exatamente. Nem aceita a oferta com prazer vindo das suas mãos. Meus irmãos, sobre qual base, então, um casal deve edificar o seu casamento, a fim de resistir às ameaças da separação? Afinal de contas, nosso tema hoje é o cristão e o divórcio. Como ele deve fundamentar? Nós já vimos aqui o modelo de Cristo com a igreja, essa questão do lar, já vimos essa admoestação sobre o compromisso conjugal no Antigo Testamento também, vindo do profeta Malaquias. Então, sobre qual base deve estar fundamentado um casamento? A resposta nossa pode provocar agora a ira de alguns que estão nos assistindo, exatamente porque a base é esse modelo que a palavra nos apresenta e que tem sido combatido. Sim. Então, há vários textos que falam sobre isso, mas eu vejo de uma forma bem legal o resumo disto em Colossenses capítulo 3, versículos 18 a 21. Vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. É uma estrutura montada por Deus para funcionar. Então, se essa estrutura for obedecida de uma forma equilibrada, então nós temos aqui um relacionamento, um casamento, uma família que pode resistir nos momentos de tribulação. E nós vemos que é um modelo cristão de família. Como o pastor Eliseu falou, está sendo muito combatido nos nossos dias, inclusive politicamente, esse modelo cristão de família. Alguns dizem que é um modelo imposto, esquecendo-se de que não há outra maneira de procriação ou de perpetuação da espécie que não seja entre um homem e uma mulher gerando filhos, né? Uma das coisas que eu gosto também de pensar é que Deus, ele coloca uma via e tem gente tentando outras vias, Sim. quer seja no relacionamento entre mesmo sexo ou até outras formas de lidar com pessoas do sexo oposto, de se conduzir um casamento, mas Deus coloca uma via e ele está sinalizando que essa via dá certo. Essa via conduz para um caminho tranquilo, não isento de problemas, mas essa via conduz pelo melhor caminho, vamos colocar Sim. assim. Então ele não está impedindo ninguém de transitar nas outras vias, ele só está apontando um caminho, Ele falou, está meu sinalizando. caminho, o que eu fiz é esse. Esse Só o está caminho sinalizando. É que a abençoado pergunta que por você mim. fez é qual é a Fundamento. base, né? Isso. Qual é a base, qual é o fundamento para edificar um casamento, uma família, É a Escritura. que possa resistir nos momentos de Isso. tribulação. E Então, ele- o que a ele- gente ele fez com assinala. essa base, com essa estrutura? A gente começou a abandonar a modernidade, começou a criticar, começou a se afastar disto, né? E ainda agora culpa a igreja, Isso. culpa a Bíblia, para tentar justificar o que está acontecendo por aí. Olha, aí pode-se dizer, mas na igreja não tem isso? Então, entre famílias cristãs? Tem. Quando a gente desobedece, o modelo tem. Por sinal, tem um texto que eu amo, e ele é base para praticamente todos os outros ensinos da Bíblia, que é o final
do Sermão do Monte. Quando Jesus encerra em Mateus capítulo 7 o Sermão da Montanha, ele coloca uma última ilustração, que é a ilustração dos dois fundamentos. Dos dois fundamentos, aquele que ouve, Mateus 7, 24, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que edificou sua casa num fundamento sólido. Pode vir o problema e a casa não cai. Aquele que ouve essas palavras e não pratica, edificou a casa sobre a areia. E o mesmo problema que veio para um, vem para o outro. A diferença é que uma casa cai e outra não. É verdade. Então, é verdade. O fundamento é ouvir e praticar. Deus colocou as questões, ou a gente obedece se quiser. Saindo um pouco do ambiente mais da discussão familiar e voltando mais para a questão do divórcio, a gente falou um pouco sobre a instituição família em si, e na verdade não tem como falar sobre o divórcio sem falarmos sobre a instituição família. Mas, pastor Luiz, seguindo o modelo de Jesus, qual foi a razão que Jesus diz pela qual Moisés tolerou o divórcio? Veja bem, Jesus não diz que Moisés ordenou o divórcio, Jesus diz que Moisés tolerou o divórcio. Qual foi essa razão? O texto a que o pastor Alessandro está se referindo é Marcos capítulo 10, dos versículos 2 a 9, quando Jesus conversa com os fariseus, debate com doutores da lei, e Jesus coloca a questão de que Moisés permitiu, versículo 4 diz, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio, na verdade Jesus, no versículo 5 que diz, permitiu lavrar carta de divórcio e entregar a sua esposa por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, no plano de Deus não era para ser assim. Vocês vieram rachando esse plano de Deus. Vocês vieram quebrando essa norma. Agora que vocês querem quebrar a norma, e ele está falando para homens, sexo masculino, pessoas do sexo masculino. Ele está dizendo, por causa dessa atitude de vocês, homens, pessoas do sexo masculino, a parte mais frágil fica sendo a mulher. Então Moisés permitiu essa carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês para minimizar o dano, digamos assim. Sim, mas não é autorizado por Deus. Muito bom. Nós vamos por um pequeno momento de intervalo comercial e depois nós vamos voltar para aprofundar um pouco mais esse tema antes do nosso bloco final. Espero que você esteja sendo abençoado, aprendendo qual é o fundamento sobre qual é edificada a família e aprendendo que, no primeiro momento, o próprio Jesus mostra que o divórcio nasceu por conta da dureza do coração do homem e também da desobediência do padrão de Deus. Nós já voltamos aqui com o programa O Caminho da Vida. Fique conosco. Olá, eu quero fazer um convite a você. É a primeira caravana da Igreja Presbiteriana de Maringá rumo a Roma, Egito e Israel. Será dos dias 12 a 23 de janeiro de 2015. Não é complicado. Ligue agora 015 30 32 02 31 e obtenha todas as informações. Há facilidades para que você possa viajar conosco. Não é uma caravana exclusivamente da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana está promovendo esta viagem, mas nós estamos recebendo na mesma irmãos, amigos que queiram compartilhar conosco desses dias inesquecíveis. Ligue agora 015 30 32 02 31 e venha viajar conosco. Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida, lembrando que nós estamos estudando a lição 7 da revista Didaquê, revista Desafios da Atualidade. O tema do programa hoje é o cristão e o divórcio. Nós já falamos aqui no primeiro bloco sobre em qual fundamento está edificada a família cristã, já falamos sobre o porquê que muitas pessoas têm se divorciado, pela dureza do coração e por conta do pecado, e nós vamos continuar ampliando um pouco esse conceito, até lembrando aqui que, conforme o pastor Luiz estava usando o texto passado do Evangelho de Marcos, ele repete novamente, por isso deixará o homem pai e mãe. Então, a gente percebe que o divórcio é um acidente de percurso num relacionamento. E pastor Eliseu, segundo o ensino bíblico, o que justificaria o divórcio? Nós já vimos aqui que o Senhor fala que há uma dureza no coração do homem,
mas também nós sabemos que existem alguns motivos que justificam uma atitude de divórcio. O senhor poderia pontuar para a gente esses motivos? Em Marcos capítulo 10, que foi o texto citado pelo pastor Luiz Henrique, de versículos 2 e 9, Jesus está conversando com aquele pessoal em volta dele a respeito dessa tolerância de Moisés por causa da dureza do coração. Sim. E aí então a pergunta era, por qualquer motivo o divórcio deve ser dado? Então Jesus lembra a natureza da lei, por causa da dureza do coração e diante do adultério. Então poderia se expedir a carta de repúdio. O apóstolo Paulo expande um pouquinho mais em 1 Coríntios 7, porque aí o que acontecia? Havia conversão, a conversão não era só entre judeus, era entre pessoas vindas de outros lugares também. Conhecidos como gentios. Conhecidos como gentios. E então, em 1 Coríntios, no capítulo 7, ali no versículo 14 em diante, aliás, versículo 13 em diante, aí então Paulo fala sobre a deserção. Ou seja, a parte cristã nunca, jamais pedia a separação em função da religião. Mas se o incrédulo quisesse se apartar, então a parte cristã deveria não se opor a isso. Então o apóstolo Paulo levanta a questão da deserção aqui. Mas continua sendo a dureza do coração, ou seja, a não aceitação de uma conversão abalando aí o relacionamento. Então seria basicamente diante do adultério e diante da deserção. É importante lembrar também que nesse contexto em que Jesus está falando, havia essa inquirição que foi feita ao Senhor, foi feita porque as pessoas já estavam dando carta de divórcio, repudiando as esposas por qualquer motivo. A esposa queimou o feijão em casa, falou, uma mulher dessa não serve, mas na verdade ele estava de olho na outra vizinha lá, que era mais bonitinha, solteira. Às vezes a própria irmã da esposa, sim, ele queria desvencilhar-se dela para pegar numa outra. Na verdade, era como se fosse uma mercadoria, como nós estamos vendo as pessoas querendo fazer hoje, fazendo do casamento uma mera mercadoria. E a sociedade penou naquela época e pena hoje também, com respeito a isso. Pastor Luiz. Uma das coisas que eu gosto também é de olhar para a dureza do coração humano à luz da bondade de Deus e da misericórdia de Deus. Quando Deus manda Oséias escrever todo o relato da sua própria vida no livro dele, uma das coisas que se percebe é que o adultério espiritual de Israel não é suficiente para fazer com que Deus repudie a nação de Israel. Então, por mais que Israel traia a Deus com outros deuses, Deus ainda assim perdoa numa espécie de ensino também. E depois disso, mais para frente, no Novo Testamento, encontra eco na palavra de Jesus conversando com Pedro. Quantas vezes se deve perdoar um irmão culpado? E aí Jesus fala até 70 vezes 7. Inclusive, isso aponta novamente para o texto que o pastor Eliseu falou da dureza do coração. Porque exatamente. Aqui ele não manda que seja feito o divórcio por essa causa. Diz que são causas justificáveis. Mas o ideal é o quê? O perdão, a reconciliação. Como a igreja, como as nossas igrejas hoje em dia têm visto o divórcio, pastores? Eu vejo de uma forma bem dolorosa, porque há dramas assim familiares tremendos. Sim. E a tarefa da igreja hoje em fazer valer a palavra de Deus e procurar salvar o relacionamento, trabalhar no perdão, combater o divórcio para que ele não ocorra até as últimas instâncias. No entanto, ele tem ocorrido. A igreja presbiteriana tem tentado, então, acompanhar aquele que divorciou-se, não o abandona e não deixa de orientá-lo de acordo com a palavra de Deus. Eu vejo como um assunto muito doloroso no meio da igreja. A igreja tem visto isso, procurado ter uma visão de misericórdia muito grande, mas realmente é um assunto muito difícil para a gente tratar. E o que a gente percebe é que em todas as instâncias, o divórcio é uma grande tragédia, é um grande acidente. Para todos. Sofre o esposo, sofre a esposa, sofre filhos quando há envolvimento familiares. De filhos, sofre familiares, laços são quebrados. Na verdade, a gente percebe que é uma ferramenta diabólica mesmo para destruir a vida das pessoas e até mesmo aqueles que acabam reconstruindo a sua vida. Pela graça e misericórdia de Deus, nós reconhecemos que o nosso Deus é misericordioso, bondoso, mas até mesmo aqueles que acabam reconstruindo a sua vida ainda colhem frutos doloridos de um divórcio do passado. Pastor Luiz. Eu gosto de enxergar também a igreja. Eu falo da igreja presbiteriana porque é a que eu conheço, né? Eu imagino que isso não deva ser apenas nosso. Mas nós falamos da nossa casa. É mais seguro, né? Assim não ofende, assim não erra, sim, então vamos falar de nós mesmos. Mas eu vejo a igreja presbiteriana, e eu creio que muitas outras igrejas também, investem na família como sendo uma base de toda a igreja.
Então, na igreja presbiteriana, na minha em especial também, nas outras que eu passei na Central, passei no Jardim Alvorada, conheço de perto e por dentro, são igrejas que olham para a família como sendo a célula primeira, não só da sociedade, mas da própria igreja. A saúde da igreja depende da saúde da família. Por conta disso, tem desenvolvido atitudes, por exemplo, projetos como o senhor mesmo teve esses dias de enriquecimento... Programa de enriquecimento matrimonial. Encerrou 3 semanas atrás. Mas vamos abrir outros aí logo mais para frente. Sempre nossa igreja está fazendo. Cristo, e por aí vai, né? Eu vejo que uma das medidas em que nós, como igreja, falhamos é porque esse tipo de trabalho já deveria ser feito desde o tempo da adolescência, sim, desde na juventude, a orientação, a ênfase dada, porque se fala muito de namoro, de relacionamento e tal, às vezes se combate muita coisa, mas às vezes nós nos esquecemos de dar essa formação e essa informação da palavra a respeito do casamento já a partir das nossas crianças, verem como alvo de oração dos pais, a preocupação com quem essa pessoa vai se casar. Não, é importante. Lá em casa eu falo, eu tenho 2 filhas e eu falo que já estou orando pelos namorados dela. Como uma tem 10 e outra tem 2, eu estou orando nesse primeiro momento para que eles se mantenham bem distantes lá de casa. Mas no momento certo eles vão vir. Falei isso pro meu filho, rapaz. Falei, um dia você vai casar, vai ter sua esposa. Ele começou a chorar, falar, não, eu quero ficar aqui com vocês. Mas é que verdade, bom, tá na época de nós precisamos orar, nós precisamos se preparar. Isso que o pastor Eliseu falou é muito sério. Porque às vezes a única preparação que nós damos para um casal são nos meses finais de um casamento, quando eles estão partindo para o casamento. Na verdade, a gente precisava instruí-los desde o começo, para que eles aprendam, né, acerca do casamento. Eu não sei como que é na igreja de vocês e nas demais, mas na minha igreja, por exemplo, nós temos, e aí eu considero uma falha, nós temos classe de casais que 95% de quem participa de classe de casais são os casados. Ninguém em vias de se casar ou entrando em um namoro sério está matriculado na nossa classe de casais. Isso é um pouco complicado. A gente trabalha mais remediando do que prevenindo, né? Isso é meio... E pastores, uma palavra final aqui para a gente. Como a igreja deveria tratar os divorciados? Qual que deveria ser a visão da igreja aos divorciados? Será que são pecadores relegados ao inferno eternamente, que não têm mais cura com Deus? Ou será que são pessoas que continuam amadas de Jesus e precisam do carinho? Como a igreja deve tratar os divorciados? Pastor Eliseu, depois pastor Luiz Henrique. Eu vejo com amor, com misericórdia, usando a palavra de Deus. Eu creio nesse Deus, que é o Deus que reconstrói, apesar das misérias humanas. É o Deus que abençoa em Cristo Jesus uma nova chance. É pena que o tempo aqui é pouco, sim, talvez a gente pudesse abordar em outro tempo, mas com misericórdia, com compaixão e usando a palavra de Deus. Sim, pastor Luiz. Eu vejo como nós lidamos mal com a questão da sexualidade como um todo e achamos que isso é um pecado maior do que outras áreas, na área financeira, na área moral, etc. e tal. E a gente precisa pensar melhor com relação a isso, olhando para um divorciado como alguém que está precisando ser abraçado e não chicoteado. Sim, eu faço minhas as palavras do apóstolo Pedro, que diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, aleluia, de toda a injustiça. Não, amém, importa qual seja o tamanho do seu pecado, a graça do nosso Deus é superabundante e pode te abençoar. Nós vamos para mais um pequeno intervalo comercial e nós voltamos com o pastor Eliseu, orando por você, pedindo que Deus abençoe sua casa e seu casamento. Fique conosco aqui no programa Caminho da Vida. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor nosso Deus, nós clamamos pelas tuas bênçãos sobre os lares, sobre as famílias, sobre os casamentos, pedindo que o Senhor abençoe a cada um na luta, nos desafios, sustentando o amor, sustentando, Senhor, a estrutura familiar. Amém.
E aqueles irmãos, aqueles amigos que já passaram, Senhor, ou estão passando pelo divórcio, estão lutando com dificuldade, que a Tua graça e a Tua misericórdia possa sustentar a cada um. O Teu amor possa sustentar a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos